Olá, pessoal que está acompanhando a Infomoney TV. Eu sou a Júlia Mioso e esse aqui é mais um Infotrips, o programa do Infomoney sobre viagens e turismo. E hoje, para conversar com a gente, eu trouxe a Tayana Rodrigues. Bem-vinda, Tayana. Obrigada, Júlia. A Tayana, ela é gerente de comunicação do Skyscanner, o portal de busca de passagens, enfim, de aluguéis, de carros, de hotel. E ela veio conversar com a gente sobre as viagens para 2018, comparação de destinos, quanto custa viajar para cada um e quanto você gastaria para viajar para outro lugar, enfim, tirar nossas dúvidas aí sobre passagens e como a gente pode fazer para planejar. Então, bem-vinda de novo, Tayana. Então, vamos começar. Pode falar para mim, como, por exemplo, ano que vem vai ter a Copa do Mundo, né? Uhum. E aí já tá bem cara a passagem, desde um tempo atrás já estava bem caro. E para quem ainda pretende ir, vale o investimento? Tende a ficar mais caro? Se eu começar a planejar agora, por exemplo. Então, Júlia, a Copa do Mundo é um excelente exemplo de uma oportunidade de criar um alerta de preço e monitorar os preços. A gente, de fato, não tem como prever se vai ficar mais caro ou muito mais barato, porque isso depende da demanda. Geralmente, o que a gente observa é que quanto mais próxima a data, os preços realmente tendem a aumentar. Então, a dica é criar um alerta de preço no Skyscanner e ficar monitorando os preços. É bom que a gente ainda tem antecedência suficiente para conseguir uma passagem bacana. A gente sabe que, no momento, as passagens estão um pouco caras, mas que uma vez na Rússia, a acomodação, a alimentação e atividades em si não são tão caras. Então, se você colocar tudo na ponta do lápis, super pode valer Acaba valendo a ainda. pena, né? Mas, por exemplo, mesmo assim, para quem quer ficar... A Copa do Mundo dura um mês, né? Para quem quer ficar o mês todo, acaba sendo um gasto maior. Claro. Tendo um mês de viagem, ainda mais nesse período que as passagens tendem a... Enfim, é um evento que todo mundo espera, então o custo provavelmente é maior. Como que daria para compensar? Você falou de fazer uma comparação dos destinos. O valor que eu gastaria na Copa da Rússia, para quais outros lugares eu poderia viajar? Então, como eu tinha mencionado, tem essa questão da passagem, que realmente é mais alta, mas por conta da hospedagem e alimentação serem um pouco mais baratas, um mês na Rússia seria o equivalente a 15 dias na Europa, por exemplo. Porque o euro é mais caro, assim, a conversão do real para o euro é mais alta do que a conversão do real para o rublo. Rublo. Tá certo. Então, é exatamente isso, assim, um mês na Rússia, que não deixa de ser um sonho, vai. Claro, então, é um evento importante, né? É uma viagem super importante, Sim. é um momento inesquecível, geralmente, se você tiver a oportunidade, é uma oportunidade que aparece uma vez na vida. Sim. Então, tem esse fator emocional mesmo, que é um pouco diferente, não é só uma viagem. Claro que para a Europa você pode ir a qualquer momento. Sim. E quando a gente fez essa comparação, a gente comparou um mês na Rússia com 15 dias na Europa na meia temporada. A gente não considerou a alta temporada na Europa também, porque aí realmente ficaria muito mais caro do que um mês na Rússia. Com certeza. Mas, por exemplo, falando não da Rússia, mas de outros destinos que tendem a ser mais caros, como que poderia balancear, então, por exemplo? Então, um exemplo. Destino super queridinho dos brasileiros, que é Fernando de Noronha. Que é um destino exclusivo, porque é muito mais caro. Quando a gente levantou, a gente viu que uma semana em Fernando de Noronha, ficando numa pousada 2, 3 estrelas, é praticamente o mesmo preço de uma semana em Punta Cana, num hotel com uma categoria parecida, assim, entre 2 e 3 estrelas. Agora, se você quiser ficar num resort all-inclusive em Punta Cana, fica um pouco mais caro, em torno de R$1.000 mais caro, mas aí você realmente não tem que pagar nada. Não gasta com mais nada, né? E isso a gente já levou em consideração as passagens aéreas, a acomodação e uma alimentação por dia, uma refeição por dia. Não, claro. Essa questão do all inclusive é muito importante, né? Porque lá tem muita opção de resort all inclusive, você não tem que gastar com mais nada. Acaba sendo um pouquinho mais caro, mas vale a pena mesmo assim, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que você tem que considerar também é o seu perfil, Então, talvez para uma lua de mel, Fernando de Noronha em Punta Cana, fique ali no páreo duro, mas talvez para uma viagem com crianças, talvez Punta Cana seja mais interessante, porque um resort all inclusive te dá a opção de atividades para as crianças. E Fernando de Noronha também te dá, mas
uma pegada completamente diferente. Sim. E agora, nesse ano que inauguraram a primeira rota direto para Fernando de Noronha, né, aérea. Enfim, aí pode ficar até um pouquinho mais caro, já que é direto o voo, N questões também. E falando um pouco sobre como eu posso economizar na compra de passagem, que essa é uma dúvida que acho que eu e todo mundo tem, né, como pagar menos. Usando o Skyscanner, como que a gente pode fazer isso? Criando alerta de preço, como você já disse, tem várias coisas que podem baratear. Então, tem várias dicas que eu tenho para vocês para ajudar a economizar no alerta de preços. A primeira é a seguinte: se você tem as suas datas definidas, o alerta de preços é o melhor caminho. Você faz a sua busca, você não tem certeza se o preço está bom ou você não está pronto para fazer a compra no momento, você cria um alerta e daí você vai começar a receber uma notificação sempre que o preço mudar. Essa é a dica principal, se você já tiver suas datas pré-definidas. Se você ainda não tiver as suas datas pré-definidas, a dica que eu te dou é fazer uma busca no Skyscanner e, em vez de você colocar a data, você escolhe para ver o preço do mês mais barato. Então, você sabe para onde você quer ir. No seu caso, você quer ir para Bangkok, você quer ir para Tailândia, mas você está super flexível com as datas. Sim. Então, você faz uma busca São Paulo, Tailândia, o preço mais barato, e daí a gente te mostra o calendário de preços para você definir, de acordo com o mês, quais datas você quer para sua viagem, que é uma super mão na roda para quem tem flexibilidade. Com certeza, exato, para quem consegue negociar férias, enfim, ou já é um trabalhador autônomo, consegue ter essa flexibilidade maior, ajuda muito, né, na economia. E também tem a questão de fazer a busca para qualquer lugar, não tem? Exatamente. Essa é muito então, boa, gente. Esse é o terceiro, quando você já tem a sua data definida, mas você está super aberto com relação ao destino, assim. Eu quero muito viajar no ano novo, não sei para onde vou, depende de quanto custa. Então, você seleciona as suas datas, você coloca a sua origem, São Paulo, destino, qualquer lugar, e você escolhe as opções que melhor cabem no seu bolso. Sim, é uma forma muito boa de criar um orçamento, assim, né? Exatamente. Que, na verdade, são ferramentas com objetivos muito diferentes. Sim. Com um objetivo geral em comum, que é o viajar mais. Mas, assim, um é para quem já tem as datas fixas, outro é para quem tem a flexibilidade, outro é para quem está completamente aberto com relação ao destino. Sim, isso é legal. Outra dica que eu tenho é aeroportos próximos. Sempre que você fizer a sua busca, tenta, e no Skyscanner você vê, logo embaixo da caixa de busca, você pode selecionar de visualizar aeroportos próximos. A gente já fez um levantamento que apontou que, às vezes, voar para um aeroporto alternativo pode ter um desconto de até 24%, como é o caso de Londres. Sim. Então, o principal de Londres é o Heathrow, tem um secundário que é o Gatwick, que também é muito bem posicionado em relação ao transporte público. Sim. Então, voar para um e voar para o outro não faz tanta diferença, mas 24% de desconto é muita uma boa coisa. diferença, não, né? Até mesmo aqui no Brasil, um exemplo bom, eu acho que, enfim, experiência pessoal, que eu vi um preço muito mais baixo, é Guarulhos e Viracopos. Alguns voos internacionais de Viracopos, lógico, é uma viagenzinha, mas se você tem essa flexibilidade, juro, foi um preço muito mais baixo do que a média, assim, é muito notável isso, né, essa diferença. Não, é isso mesmo. E, Júlia, você usou uma palavra que é chave, flexibilidade. Quanto mais flexibilidade você tiver, maiores são suas chances de conseguir os melhores preços. Sim, não, com certeza. Principalmente na data, né? Eu acho que a data... Exatamente. Porque, data por faz tanta exemplo, diferença. quero ir para a Europa, só tenho julho. Já começam os problemas, né? Já começa, assim, vai. Você até vai, mas com o dinheiro que você fica na Europa 2 semanas em julho, se você for em novembro, você consegue ficar 4. Sim, com certeza. É uma experiência gigantesca. Tudo, não é só pra passagem. Alimentação, hospedagem, tudo. E, Tayana, sempre tem essa questão de, por exemplo, estou começando a planejar uma viagem. Com quanto tempo de antecedência eu compro passagem, reservo as coisas? Existe alguma... Fórmula mágica? Uma fórmula mágica. Também tem essa questão de, vou comprar em tal dia da semana para voar em tal dia. Existe isso? O que você acha? O que vocês veem, assim? Existe, sim, existe. Mas não é uma fórmula simples, porque depende muito do seu destino e da sua origem. Claro que eu posso olhar, fazer tipo uma super... simplificar, olhar para todos os destinos internacionais saindo do Brasil e daí falar que, vamos lá, é mais barato você voar
na segunda e voltar na segunda do que você voar na sexta e voltar no domingo. Sim. Mas não é uma simplificação. Cada rota tem o melhor dia para viajar e o melhor dia para voltar e o melhor tempo de antecedência para comprar. Por quê? Porque isso depende muito da oferta e da demanda. Então, por exemplo, você está entrando de férias. O seu último dia de trabalho é sexta-feira. Claro que você quer maximizar o seu tempo de férias. Para você conseguir maximizar o seu tempo de férias e ganhar o final de semana, você quer voar na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Sim. Porque aí você ganha esses 2 dias a mais. Mas você vai pagar um premium por isso. Então, se realmente você tiver mais flexibilidade de talvez sair de férias na terça, você consegue voar na segunda noite e você consegue preços melhores. Mas a gente consegue ver até para viagens domésticas mesmo. Então, por exemplo, São Paulo. A gente sabe que a ponte aérea Rio-São Paulo, segunda de manhã e sexta à noite, são os piores horários, são os preços mais altos, porque é um destino de negócios. E a gente precisa considerar isso também. Então, por exemplo, viagens para Nova York, viagens para Londres, que são destinos de negócios, tem essa demanda de rush hour também, que é muito parecido. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, no caso da antecedência também, existe algum período ideal para se comprar passagem antes? Eu já vi até muitos rumores de que se você deixar para comprar em cima da hora, tende a ficar mais barato. Queria saber essa opinião, que é um pouco, não polêmico, né? Mas deixa muita dúvida isso. Um mito, vai. Porque, honestamente, eu nunca conheci alguém que deixou para cima da hora e conseguiu o melhor preço. Sim. Acho que é um risco muito grande e se você estiver disposto a pagar o preço, se ele não cair, vale a pena. Eu não recomendaria, particularmente, sobre a antecedência ideal, varia muito de acordo com o destino. Então, por exemplo, a gente fez um levantamento agora sobre os destinos de tendência para 2018. E a gente tentou levantar de alguns desses destinos qual é a antecedência ideal. Então, por exemplo, Portugal está no topo da nossa lista e é um dos destinos mais populares no Skyscanner. Esse ano foi o destino do ano, né? Pelo guia da Oscar das Viagens. Não, e é total. E tá firme e forte na lista há anos já. E só cresce nas intenções. É incrível. E a gente viu que a antecedência é ideal. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente levanta esse dado? A gente analisa o preço das passagens a cada antecedência, ano a ano. Então, por exemplo, em 2016, o preço da passagem estava mais barato, com X semanas de antecedência. 2015, com Y semanas. Daí a gente cruza para ver se realmente tem uma antecedência ideal. E para Portugal, a gente descobriu que saindo de São Paulo, é uma antecedência de 16 semanas, com que você consegue um desconto de 10% na passagem. Vamos combinar, se a passagem média tá quase 3 mil, são 300 reais de economia. Ajuda bastante, com certeza. 16 semanas, mas isso varia muito de destino para destino. Com certeza. Mas acho que, num geral, vale dizer que quanto antes você começar a pesquisar e a ficar de olho, já ajuda muito, né? Exatamente, exatamente. A minha dica é, começando, 6, 4 meses de antecedência, faz a sua primeira busca e cria o seu alerta. Sim, e vai monitorando tudo isso, vai monitorando, e você vai ver claramente quando os preços começarem a sair ou quando os preços começarem a subir. E daí você consegue tomar uma decisão educada, uma decisão com dados. E você comentou dos destinos mais buscados, né? O que a gente pode ver para o ano que vem? Para onde o pessoal mais quer ir? Então, é uma pesquisa super interessante que todo ano a gente faz, que são os destinos de tendência do Skyscanner para o ano seguinte. Como a gente faz isso? A gente olha os destinos que tiveram um maior aumento nas buscas. Então, não são necessariamente os destinos mais buscados, mas muitas vezes são, como é o caso de Portugal. Mas às vezes são destinos que estavam presentes na lista dos anos anteriores, mas tiveram um aumento muito grande de percentual nas buscas. Então, o que a gente pôde perceber, que eu acho que é uma tendência mundial, é um aumento muito expressivo de buscas por destinos de natureza. Por destinos onde as pessoas passam mais tempo do lado de fora, apreciando, às vezes, temperaturas radicais, assim, como é o caso da Islândia, como é o caso da Patagônia Argentina.
como é o caso do deserto do Atacama também. Então, todos esses destinos estavam na nossa lista. Portugal também está nessa lista. Andaluzia, na Espanha, também está nessa lista, que também é um destino belíssimo. Sim. E a gente acredita que tanto Portugal quanto Andaluzia tenham esse apelo tão grande, porque além de serem destinos com muita história, são destinos que são historicamente baratos de visitar. Com certeza. E onde você come bem, onde você se hospeda por um preço super razoável. E, assim, são destinos super bacanas. Dá para alugar um carro, explorar o país inteiro. Sim. Você comentou que é mais barato, comparando, por exemplo, Andaluzia e Barcelona, que Barcelona é uma cidade caríssima, até falo isso por experiência própria, é uma cidade muito cara, enfim, tende a ter um preço muito mais alto, né? Exatamente. Em comparação com outras capitais da Europa, nossa, é muito mais fácil. É muito mais, né? Se você comparar Lisboa e Sevilha, por exemplo, com Paris, você não vai mais a Paris. Você vai querer gastar menos, Você né? vai querer gastar menos. Porque eu acho que você acaba trocando, uma semana em Paris por 2 semanas de viagem de carro ali pelo sul da Espanha, ou faz um bate-volta Portugal-Espanha, que na verdade é um roteiro super bacana de lua de mel. Muito legal mesmo. E vocês fizeram um levantamento, que acho que é super legal comentar também, sobre os voos com escala, né? Porque sempre tem essa questão de, voo para Nova York, queria chegar mais rápido para aproveitar mais, só que o voo direto tá super caro. E o voo, enfim, com escala tá mais barato, mas demora, sei lá, 20 horas para chegar. Como que é? O levantamento mostra pra gente? Foi super interessante, porque a gente recebia essa pergunta muitas vezes, assim. Vale a pena? É um mito? Ou realmente vale a pena? Então, a gente fez uma análise extensiva de dados do Skyscanner para entender realmente se tinha uma diferença muito grande de preço. E a gente viu que, na verdade, em 60% dos casos, é mais barato você voar com escala. Mas claro que tem rotas específicas para isso. Então, por exemplo, a gente sabe que voar para Nova York ou voar para Miami, até para a Cidade do México, é bem mais barato com escala. Com escala, né? Cidade do México, se eu não me engano, os descontos podem chegar a 25%. Nova York, 12%. Miami, 10%. Agora, tem destinos também que são mais baratos quando você voa direto, como é o caso de Buenos Aires, que são destinos mais próximos. Com certeza. Tem um destino também que eu fiquei bem surpresa quando a gente fez o levantamento, que foi Madrid. Em geral, os voos diretos é mais barato voar diretamente para Madrid do que voar com escala. Nossa, essa eu tô surpresa, porque para a Europa normalmente sempre tem uma escala, né? Exatamente. No geral. E daí a explicação é que tem muitas companhias aéreas que fazem essa rota. E daí quanto mais companhias aéreas você tem fazendo a mesma rota, mais barato, mais acessível fica a passagem. Com certeza, né? Legal. E uma coisa legal também que eu acho que vale falar, vale a pena você reservar, por exemplo, os combos de viagem? Então, não pacotes, assim, mas, por exemplo, já vou fechar meu hotel junto com nessa promoção, assim. Vale a pena? O que você acha? Acho que depende. Acho que depende muito do perfil. Tem gente que gosta de mudar as opções. Então, por exemplo, pessoalmente, quando eu viajo, eu gosto de fazer um mix. Então, porque eu acho que é a melhor forma de conhecer a cidade, particularmente. Então, por exemplo, eu fiz um mochilão tem uns anos, e daí na primeira cidade que eu fiquei, na Cracóvia, na Polônia, eu fiquei num albergue. E foi a melhor forma de conhecer a cidade. Daí na segunda cidade, eu peguei o Airbnb. E foi excelente. Foi em Budapeste, a gente ficou num flatzinho histórico, super lindo. Daí na terceira cidade, a gente ficou num hotel. Então, depende muito do perfil do viajante. Acho que se for o seu perfil e fizer sentido economicamente, vai fundo. Acho que realmente tem que fazer sentido no bolso. Sim, com certeza. E quantas companhias aéreas, mais ou menos, o Skyscanner tem para avaliar? Porque você comentou dessa questão de quanto mais aéreas operam voos, mais barato fica, né? Inclusive, é por isso que, voltando para Fernando de Noronha, fica tão caro ir, porque é uma só que está operando para lá. Então, quantas são que vocês conseguem comparar os preços, assim? Então, o Skyscanner, no momento,
Bom, o Skyscanner é uma empresa global que está presente em mais de 40 mercados em 30 idiomas diferentes. Então, o Skyscanner, como uma empresa global, presente em mais de 40 mercados, tem hoje em dia no site e no aplicativo mais de 1.200 parceiros, que são companhias aéreas, as principais do mundo e as principais agências de viagem do mundo também. Acho legal que no Skyscanner a gente pode ver as low cost, né? A comparação com as low cost, que a gente tanto fala. E, enfim, é difícil você ver. Tanto no site delas, normalmente eles não são muito bons. E para comparar, assim, a diferença real dos preços é muito interessante, né? Não, exatamente. E pra gente, Júlia, é muito importante a gente mostrar uma comparação completa para o usuário. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as principais agências de viagem e a gente também, as principais agências de viagem, todas as companhias aéreas e as principais agências de viagem estrangeiras também. Embora as agências de viagem estrangeiras não aceitem parcelamento, muitas vezes o preço delas é muito mais barato do que o preço das agências de viagem local. Sim. E a gente acha que é uma comparação muito importante para o viajante. A gente acha que a decisão final tem que ser do viajante. Claro, claro. Mesmo que a gente entenda que, geralmente, ele opta por parcelamento. Mas tem que ter essa opção. O Skyscanner é um produto feito por viajantes, para viajantes. Sim. E a gente tem essa preocupação muito grande. Tanto que você... quando você faz uma busca no site e você vê os resultados, se tiver algum resultado que você não conheça, a gente mostra uma avaliação de qualidade também, que são as estrelinhas, que são baseadas em avaliações de outros usuários no Brasil e no mundo. Para dizer que, é uma agência estrangeira que você não necessariamente conhece, mas ela está avaliada dessa forma ou não. Porque muitas vezes as low cost internacionais não são conhecidas entre os brasileiros. E daí os brasileiros ficam... brasileiros e todo viajante que não que não conhece a marca, não fica tão confortável de fazer a compra com uma empresa que você não conhece. E pra gente isso é muito importante. Não, e tem muitas, né? Principalmente falando de Europa e Ásia, tem low cost, assim, que, nossa, são diversas, assim, muito diferentes, né? E principalmente falando de Ásia, a gente fez um levantamento há algum tempo que mostrava o preço por quilômetro no mundo. E daí a gente descobriu que o Sudeste Asiático é, de fato, a área do mundo que tem as passagens aéreas mais baratas do globo. Por quê? Porque tem muita low cost naquela área. E tem low cost que a gente nunca ouviu falar. Porque, vamos lá, EasyJet, Ryanair, todo mundo até já ouviu falar, né? a maioria das pessoas. Mas tem algumas que você... procura no Google, assim. Essa empresa existe? Olha, por minha experiência, Vietjet, Nok Air, KZB, são nomes que, assim, nunca mesmo a gente procurou. E, enfim... Tayana, você quer complementar com alguma coisa? Acho que é legal falar do aplicativo também, né? Que, enfim, se quem não olha muito e-mail, que é como o Skyscanner mostra as notificações de preço, o aplicativo, ele mostra na hora, assim, notificação, pá, baixou. Então, no mesmo segundo, você já consegue ver e comprar. Exatamente. No aplicativo você consegue fazer tudo o que você faz no site, sendo que sempre que tiver uma alteração de preço, você recebe uma notificação. O aplicativo é excelente porque você consegue fazer uma busca rápida, tipo, de qualquer lugar onde você esteja. A gente consegue te mostrar também... na parte de explorar do aplicativo, você consegue ver viagens para fim de semana, viagens de 3 dias, viagens de 5 dias, viagens de 7 dias. Você consegue fazer buscas para qualquer lugar. Então, se vê aquela folguinha inesperada, você quer viajar, você já consegue, pode dar uma né? olhada. Busca para qualquer lugar, vai. Você está conversando com o seu chefe, de repente pintou uma folga de última hora, você já... dá uma olhada, já vê que, olha, dá para passar o final de semana no Rio, tá super barato. E tanto o site quanto o aplicativo te dá opções de comparação, tanto de passagens aéreas, quanto de hospedagem, quanto de aluguel de carros. Que é super interessante, dependendo do destino. Por exemplo, você mesma comentou de ir na Europa fazer a costa de carro, ficar explorando o país. Isso já conta muito, né? Porque ainda mais em euro tende a ser um pouco caro. Então já ajuda bastante. Ajuda super. E eles têm umas estradas que são maravilhosas, lindas, né? E deliciosas de dirigir. E é uma forma super diferente de conhecer a cidade, Com certeza, não ficar pulando de avião em avião. Então, quem tem essa chance... Não, exatamente. E eu
conheço casos de pessoas que escolhem carros que eles sempre sonharam dirigir nessas viagens, vai. Sim. Então, super vale a pena alugar Com certeza. super carro. Ser uma experiência pessoal também, né? Exatamente. Pegar, por exemplo, uma Ferrari na Itália pra dirigir. Exatamente. Fazer a Costa Amalfitana. Sim. Uma experiência inesquecível, Muito legal, né? Tayana, super obrigada por ter participado. Você quer complementar com mais alguma coisa? Acho que tem mais alguma dica valiosa, assim, pra quem tá olhando, pra quem tá vendo a gente? Então, Júlia, 2 dicas valiosas. A primeira é sempre compare datas diferentes de ida e volta. O Skyscanner tem um calendário de preço que te permite fazer essas simulações antes de você fazer a pesquisa em si, para você definir de acordo com os preços mais baratos. Isso te economiza tempo e dinheiro se você de fato tiver essa flexibilidade. E a segunda dica é considerar baixa e alta temporada. Se possível, se você tiver flexibilidade, é super importante você entender o que é baixa temporada no destino e o que é alta temporada. Então, por exemplo, Miami, alta temporada é metade do ano e final do ano. Essa época que a gente está entrando, essa última semana do ano, é a semana mais cara do ano para viajar. A gente sabe disso, mas às vezes a gente não tem opção, é a única semana que a gente tem. E a gente não vai parar de viajar no Réveillon, justo. Mas é isso, é a semana mais cara, prepare-se. Ainda mais se você escolhe para um destino de alta temporada, aí tende a ficar ainda mais caro, né? Exatamente. Então, a minha sugestão é evite esses períodos de altíssima temporada. Tenta sempre otimizar a viagem de acordo com a baixa temporada. Então, por exemplo, baixa temporada para os principais países europeus, março, abril, outubro, novembro, você vai pagar menos na passagem, menos na hospedagem e as atrações vão estar muito mais vazias, vai ser muito mais tranquilo. Lógico que também tem a questão do frio, mas para quem gosta de frio, é uma viagem imperdível, assim, né? Por exemplo, na Suíça, essa questão de ir no inverno, que enfim, lá já é um pouco alta temporada por causa dos esquis, né? Mas se você vai para outros países, também ajuda na questão do custo. Com certeza, super ajuda. Para os Estados Unidos é um pouco diferente, porque eles têm o Spring Break que dá uma mudada um pouco na figura da alta temporada. Mas o melhor momento para visitar os Estados Unidos é, na verdade, agosto. Porque é o final do verão norte-americano e tá super quente. Tipo, Miami, ninguém quer ir para Miami. Em agosto você consegue muito calor. Hospedagem super barata, tipo Rio de Janeiro, 40 graus. Que é uma delícia para quem curte. Sim. Mas para os americanos, em geral, no go. Não dá. Não dá. Entendi. Não, então, acho que é super importante fazer essa distinção e acho que a palavra-chave de tudo isso aqui é flexibilidade, né? Exatamente. Pra gente conseguir otimizar sempre todos os preços, todas as opções também, né? Isso, exatamente. Tayana, super obrigada por ter vindo. Acho Obrigada, que o pessoal vai adorar todas as dicas. E assim, não é sempre que a gente vê alguma coisa tão detalhes tão pequenos que podem importar, né? Então acho que é super legal a gente comentar. Super obrigada por ter vindo. Obrigada a você, espero ter ajudado. Só para completar, o Skyscanner, o site a gente coloca aqui na tela, mas é Sky, SKYCANNER.com.br, certo? Enfim, pega no todo mundo todo, se você não mora no Brasil, você também consegue acessar e é isso. Muito obrigada de novo, Tayana, e obrigada por que acompanhou o programa até aqui e até a próxima.